certo? Eu coloquei para gravar, então. Vou chegar no slide que a gente parou. A gente viu sobre custo fixo, custo variável, custo direto, indireto, custo de oportunidade, custo oculto. E aí tem os nossos custos de transporte, tá? E os custos fixos. Vocês lembram quais eram os custos fixos que a gente calculou? Que faz parte do modal rodoviário? Salário do motorista, né, professor? Salários. Salário do motorista, salário da oficina, do ajudante, que mais? Vamos lá, por que eles são fixos mesmo? O que são custos fixos? É custos que você tem, você não, ele não tem varia todo mês você vai ter aquele custo, professor. Todo mês você vai ter aqueles valores fixos. Isso, todo mês o valor é fixo. Mas não tem variação disso. Isso. Aí tem aquela confusão, né? Que é fixo, mas a conta é fixa ou o valor é fixo? O valor é fixo. A conta de energia elétrica, por exemplo, ela vem todo mês. Ela é fixa. A conta é fixa, mas o valor não é. O valor pode a luz você tem que pagar todo mês. Às vezes o valor que você varia um pouco, varia, né? Isso. Então tem que levar em consideração o que é custo fixo em questão monetário. Fora o salário, o que mais a empresa de transporte tem de custos fixos? Impostos, os impostos. Impostos. Os impostos já são que variáveis, porque vai depender de quanto você compra de mercadoria, quanto você vende. A gente entra no variável. IPVA. IPVA, isso. Seguro do carro. Seguro. Agora sim, que mais? DPVAT. DPVAT, taxa de licenciamento. Tem um custo que ele perde valor com o tempo, que ele perde do bem. Como que é o nome mesmo? Depreciação, professor? Depreciação. Tô gostando de ver, hein? Que mais? Remuneração mensal do capital. Foi o que faltou. Esse aí é o valor que a empresa, é um custo que ela tem de não ter guardado o dinheiro, o investimento, investir esse dinheiro em alguma empresa financeira e ter usado esse dinheiro para investimento no caminhão que ela sai a compra. Então ela tem um custo por não utilização desse dinheiro, certo? Então tem os custos fixos de transporte, estão envolvendo remuneração mensal do capital, salário do motorista, salário da oficina, licenciamento, seguro do veículo e depreciação. Esses custos fixos podem marcar aí, se já não tiverem marcado. Custo fixo, ele é um custo mensal. Janeiro vai ser esse valor, fevereiro vai ser esse valor, março vai ser esse valor. Todo mês vai ser igual, certo? Ah, Flávio, mas o salário do pessoal, ele todo ano aumenta, que é o dissídio, tem aumento do salário. Beleza, quando tiver o aumento do salário, aí sim que vai aumentar. Mas daí é um valor que você já sabe que tem uma data prevista para aumentar. Os custos que você prevê o aumento. Agora, tem custo, por exemplo, combustível, a gente sabe que é um custo variável, porque a gente não sabe quando vai aumentar o combustível. E todo mês ele varia. Cada dia, pode ser que por dia ele varie o valor. Certo? Remuneração mensal. O cálculo. O valor do veículo, o valor do veículo vezes a porcentagem de juros que iria render esse valor se tivesse aplicado, dividido por 12. Por quê? Igual a gente falou agora, o custo sempre é mensal. Então, se tiver anual, passa para mensal, porque é necessário o custo fixo, ele é mensal. Custo do salário do motorista, salário da oficina. A mesma coisa. Qual é o custo? O custo para a empresa. A empresa tem o custo do salário, mais o FGTS, mais o 13º, mais o INSS patronal, mais as férias. Tudo isso a gente encontra um valor geral e depois a gente encontra o valor mensal. O valor que o funcionário custa para a empresa mês a mês. A gente viu também que não é igual o valor que o funcionário recebe.
O que ele recebe é um valor e o custo dele para a empresa é outro, certo? Estão recordando disso, né? Sim. Se caso der uma enroscada aí, der uma tela azul aí, vocês avisam. Aí, tanto o salário do motorista como da oficina dessa forma, tá? Eu só queria fazer uma observação para vocês. Ah, professor, mas tem o salário do RH, do cara que faz a folha de pagamento. Ele não é esse cálculo também? É também esse cálculo. Só que daí ele vai entrar como despesa. Uma despesa administrativa. Não é custo. Por quê? O que é custo? É todo gasto que a empresa tem que está ligado à operação da empresa. No caso, como uma empresa de transporte, todos os gastos que envolvem o transporte, que é necessário para a sua operação, é custo. No caso, caminhão, salário do motorista, salário da oficina, são gastos necessários para que o transporte funcione. Por isso que ele é custo. Caso, a emissão de nota fiscal, vendas, tudo isso, o caminhão vai conseguir funcionar sem que tiver venda. Ah, mas como o caminhão vai andar? Ele pode andar, não vai andar porque não tem venda, mas ele tem condição de andar. Então, ele é despesa, esse salário do pessoal de vendas. Tá? Só para a gente lembrar também o conceito de custo e despesa. Aí tem o licenciamento, a gente sabe que o licenciamento, nesse exemplo, nesse tópico que eu passo para vocês, ele trata com tudo ao mesmo tempo. Então, o DPVAT, IPVA e a taxa de licenciamento. Lembrando que esses impostos, essas taxas, elas são anual. E como a gente sabe que o nosso custo é mensal, a gente pega a taxa, busca qual que é o valor do DPVAT daquele ano, o IPVA daquele ano e a taxa de licenciamento, que são valores anuais, divide por 12. Por quê? Porque o custo fixo é mensal. Isso a gente não pode esquecer, jamais. E não se aplica somente na empresa de transporte. Todo lugar que você trabalhar, que você for falar de custo fixo, ele é mensal. Bem? Aí ele fala aqui que no estado de São Paulo, o IPVA ele é 1,5% do valor do caminhão. Tá? Isso já ajuda a gente para descobrir qual é o valor que vai colocar na fórmula. Mas, se o caminhão for seu, no caso da empresa, você vai ter o RENAVAN do caminhão. Você consegue fazer uma consulta lá e ver o valor que você vai pagar naquele ano de IPVA para você calcular o seu custo fixo. Seguro do veículo. É a mesma coisa. Ah, eu vou pagar o seguro do veículo. O que você precisa fazer? Ver a pólice de seguro, ver o valor que você vai pagar, o valor do seguro total. Ah, eu vou pagar em 6 meses. Ok, não importa se você vai pagar em 6 meses. O seu caminhão vai estar segurado durante 1 ano. Então você vai pegar o valor total da pólice de seguro, que você está segurando o seu caminhão, e vai dividir por 12. Esse é o custo mensal. Mesmo que você pagou à vista em 3 meses, 6 meses. Vai falar. Desculpa te atrapalhar. O Rodrigo tá tendo dificuldade para entrar também. Deixa eu ligar. Entrei. Oh, aí sim, hein? E aí, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você, Flávio? Tô bem, graças a Deus também. Firme e forte, né? Tem que estar. Tem outro jeito? Não, tem que estar. Não tem esse negócio aí de facilidade, não. Obrigado, Alice. Então, o seguro, a gente encontra ele, embora a gente pague ele geralmente em 3 meses, 6 meses, o seguro, ele vale por 1 ano. Seu carro está segurado durante 1 ano. Você pega o valor da pólice de seguro, o valor total que você está pagando e divide por 12. Por que por 12? Porque o custo fixo, ele é mensal. E a depreciação? A depreciação é a perca de valor com o tempo. Então, quanto mais você compra um bem, ele tem a vida útil contábil de 5 anos, 10 anos. Então, o que você tem que fazer? Tem que descobrir o valor que ele perde por mês. Só que a depreciação ela é anual. Então, você tem que converter ela mensal. Para isso, tem aquela tabelinha, a tabela de depreciação, que eu até já mandei no grupo para vocês, se vocês quiserem eu mando de novo. Lá possui qual é a vida útil do bem. Você compra um bem e você tem que saber quanto tempo esse bem dura para a empresa.
Não é que dura assim, depois de 8 anos o bem não vale mais nada. Você consegue vender ele, só que contabilmente ele não tem valor nenhum. Certo? Aí você pega o valor do bem, divide pela vida útil, você encontra o tempo que você vai registrar essa perca anual. Achou o valor de ano? Você vai lá e divide por 12 e encontra a depreciação mensal. Aí você sabe que esse é o custo fixo mensal de depreciação. Por que divide por 12? Divide por 12 porque a depreciação é um custo fixo e custo fixo é mensal. Certo? Sobre custo fixo. Recordaram os conceitos? Sim. Ótimo. Vamos lá para o nosso variável agora. Quais são os custos variáveis mesmo, vocês lembram? Combustível, lubrificante da transmissão. Combustível, lubrificante da transmissão, aditivo, que mais? Óleo, Óleo do motor, pneu, recalchutagem. Combustível, óleo motor, óleo de transmissão, lavagem e graxas, pneus e recalchutagem e material de manutenção. Custos variáveis. Por que tem o nome variável? Porque é aquele custo que, se você usar, você vai ter o gasto. Se você não usar, você não vai ter o gasto. Se você não usar o caminhão, você não vai ter gasto de combustível. Você não vai ter gasto com lubrificante, motor, nem de transmissão. Não, se você não usar, você não vai precisar lavar, não vai precisar engraxar, não vai precisar trocar pneu, não vai precisar recalchutar e nem fazer manutenção. Por quê? Porque ele está parado, ele não está tendo nenhum custo variável. Já o mesmo caminhão, se ele estiver parado, ele vai ter que pagar o salário do motorista, vai ter que pagar o salário da oficina, vai ter que pagar o IPVA, as taxas de licenciamento, seguro obrigatório. A depreciação vai continuar funcionando, vai ter que continuar pagando, e o seguro do veículo vai continuar tendo que pagar o seguro do veículo. Certo? Combustível. Como a gente acha o custo do combustível? O custo variável, quando a gente trata de conhecimento das empresas de transporte, ele não é mensal, ele é por quilômetro, certo? Então, a gente quantos quilômetros o caminhão andou? Ele andou tantos quilômetros. Então, esse é o custo variável. Quanto mais ele anda, mais ele gasta de combustível, mais ele tem para gastar com lubrificante, mais ele gasta pneu, mais ele gasta com manutenção, mais ele vai ter que lavar o caminhão, certo? Então, agora a nossa medida não é mais mensal como era o custo fixo, agora é variável e ele é por quilômetro. Então, para encontrar o custo do meu combustível, eu vou ter que pegar o preço unitário do combustível e dividir por consumo médio. Para quê? Para mim saber o quanto o meu combustível gasta por quilômetro. Combustível, o lubrificante, a mesma coisa. Eu vou somar o combustível lubrificante motor com a reposição e vou dividir pela quilometragem da troca de óleo. Isso vai estar lá marcado, ó. Quilometragem de troca de óleo. Você tem que trocar o óleo em tanto e tanto tempo. Ou em 6 meses. Então vai ter lá. Ou você troca por quantidade de tempo de uso. Se você usar bastante o caminhão, você vai trocar pela quilometragem. Ou se você usar o caminhão, mas não usar com tanta frequência, você vai trocar por tempo de uso. Se você usar pela quilometragem, você vai usar pela quantidade do veículo ter andado. Tem essas duas, igual o carro, das duas formas, ou um ou outro. Geralmente o caminhão, quando você compra o caminhão, ele foi feito para andar. Então, a maioria das trocas de óleo é feita pela troca por quilometragem. Então, você andou, você já gastou, então você já faz essa troca de lubrificante motor. Caso, por exemplo, o
lubrificante e motor, em 6 meses você não atingiu a quantidade mínima, aí esse custo ele para de ser variável e se torna fixo. Porque a cada 6 meses você vai ter essa troca de óleo. É um valor que você sabe que você vai ter. Faz sentido para vocês? Ou ficou confuso? Ficou confuso, né? Pessoal, Faz sentido sim, professor. faz sentido? Sim. Tá bom. Eu falei, nossa, ficou mudo, ninguém me fala. Vou começar a fazer que nem o Rafa, escolher as pessoas agora, nem a Alice. Escolher as pessoas para interagir. Não, não, não. Tudo ok? Então, eu vou continuar. Então, lubrificante motor, aí tem lubrificante de transmissão. É a mesma coisa. A gente acha o valor, o preço contra o valor que custa o lubrificante e transforma ele em quilometragem. Graxas e lavagem, a gente pega o preço da lavagem completa do veículo e divide pela quilometragem encomendada pelo fabricante. Ou quando a empresa mesma fala assim, não, eu quero lavar meu carro, meu caminhão, cada 15 dias eu vou estar lavando. Então, na verdade, é ele quem decide como vai ser o método de cálculo do custo dele, certo? Mas falam por quilometragem, porque tem uma quilometragem mínima para você estar lavando o caminhão para questão da preservação, para preservar o seu bem. Pneus recalchutagem. Aí essa fórmula é um pouco extensa, porque ela vai levar em consideração o pneu novo, a câmara de ar, a quantidade, número de pneus. Mas tudo vai cair na vida útil do pneu. Certo? Então, se o pneu ele dura 5 anos, ou a durabilidade dele é de tantos quilômetros, então você vai encontrar o seu custo, e esse custo ele também vai ser por quilômetro. Certo? Que é uma estimativa que a empresa vai ter de quanto tempo o pneu dela dura geralmente. Geralmente ele dura X quilômetros, ele tem a durabilidade, ele consegue usar isso. Fora isso, eu tenho que trocar ele, eu tenho que recalchutar ele, eu tenho que dar uma ajeitada nele. Então, a média utilizada é a empresa que vai definir, certo? Mas geralmente é tudo por questão de tempo mesmo, tá? Mas também vai ser por quilômetro. Tudo a gente vai calcular por quilômetro. Material de manutenção. A gente também faz pela distância percorrida. Os gastos que a empresa prevê que vai gastar ou que ela tem a manutenção todo mês do bem por causa de determinado, assim, vamos supor, tem que arrumar tal peça todo mês, ou vira e mexe tem uma peça, coisas que não estão programadas a acontecer, e acaba acontecendo. Algumas empresas falam assim, 1% do valor do veículo eu já deixo armazenado para gastar, para gastos eventuais. Mas cada empresa tem o seu método. Por exemplo, o caminhão que, quanto mais novo ele for, o indício é que ele tenha menos gastos com manutenção. Quanto mais velho é o caminhão, a tendência é que esse caminhão tenha mais gastos. Então, isso vai variar também com o tipo de frota que tem as empresas. Por isso que as frotas sempre estão trocando, sempre tem frotas novas. Além de não perder tanto por causa da depreciação, eles também evitam esses tipos de gastos com manutenção muito alta, certo? Mas o cálculo do gasto é por quilômetro também. Então, qual é o custo variável? Então, a gente vai somar o custo da material de manutenção, mais combustível, mais lubrificante motor, mais transmissão, mais lavagem, mais pneu e recalchutagem. Somando tudo, a gente vai achar o nosso custo variável por quilômetro. É igual aqui no nosso exercício. A gente tinha feito, vocês já enviaram. Então, aqui é o custo que a gente tem do nosso caminhão lá daquele exercício. 3.000, 1% da remuneração do capital. Salário, a gente fez o cálculo do salário. Licenciamento. Seguro.
E no final tem o custo fixo. O caminhão tem esse custo fixo, o caminhão 2, esse custo fixo, todo mês é esse mesmo valor, e o caminhão 3, esse valor, custo fixo mensal. O variável, já, ele vai variar conforme os cálculos e a quantidade de quilômetros que a empresa anda. Então, a gente tem também o nosso custo variável que a gente calculou lá, que era o valor de 300 mil, o primeiro caminhão, 320 mil o segundo caminhão, tem um custo variável por quilômetro de R$ 2,46. E o caminhão 3, 290. Que é R$ 2,40 por quilômetro. Certo? Recordaram, ok? Ok, professor. Ótimo. Ok. A gente viu também as despesas administrativas de terminal, que é o nosso DAT. Esse foi o último assunto que a gente viu antes da gente fazer uma revisão e exercícios, tá? Então, o que é o DAT? São as despesas administrativas. Mas não estamos falando sobre custo de transporte? Sim, estamos falando de custo de transporte, mas para realizar o preço do meu frete, o preço de venda, né, o preço que eu vou estar falando, ó, o frete é de tal valor, eu preciso somar todos os meus custos, todas as minhas despesas e o meu lucro desejado. Para que isso, eu preciso também das minhas despesas para me informar o meu preço de venda, certo? Todos os gastos que ocorreram na empresa têm que ser informado no preço do frete. Todos. Até água, até tudo. Tudo que você usou na empresa, você tem que colocar. Ou vai classificar em custo, ou vai classificar em despesa. O DAT, nossa despesa de terminal, é dividido em dois grupos, salários e encargos e outras despesas necessárias. Salários e encargos é o salário do pessoal da diretoria, os honorários e os encargos sociais. Salário de aluguel de áreas de imóveis, aluguel de equipamento, água, energia elétrica, correio, tudo que não entrou em custo vai entrar agora aqui em despesa. Serviço de manutenção e conserva de limpezas, atendimento ao cliente, IPTU, imposto de renda, ICMS, OF, COFINS, os impostos, depreciação de máquinas e equipamentos, só que essa depreciação aqui não é dos caminhões, mas sim dos computadores, das impressoras, dos móveis do administrativo, material de escritório, sulfite, caneta, borracha, uniforme, brindes, xerox, refeições, lanches, tudo vai estar agora em despesas. E o nosso DAT, ele é calculado, a gente pega o total das despesas administrativas de terminal, que é a soma dos dois grandes grupos. Bom, vamos ver aqui a nossa aplicação do exercício. Tenho as despesas mensais e temos salário da diretoria do pessoal administrativo e os encargos de salário. A gente precisa fazer, somar, para encontrar o nosso DAT, tem que somar as despesas mensais mais as despesas de salário do administrativo. Então, a empresa ela tem um gasto mensal de R$ 44.403,33, certo? Ele também, o DAT também é mensal, certo? Só que ele é separado por tonelada por caminhão. Então, a empresa tem que saber, bom, quantas toneladas a empresa por mês, em média, expede por mês, manda de caminhão para venda? Ó, 1.485, certo? Quanto faz o caminhão 1? Faz 800 e 480. E o 2? E o 3? Então, aí tem o valor que cada caminhão, em média, carrega por mês de tonelada. Então, a gente separa para que cada um tenha o seu custo individual. Para isso, pega o valor total das despesas administrativas de terminal, que é a soma das despesas mensais mais salários e encargos, e divide pelo total de toneladas mensais.
achamos a tonelada unitária. Qual que é o valor por tonelada? E fizemos a multiplicação. 480 toneladas, 413 toneladas e 592 toneladas. Assim a gente descobre qual é o valor mensal que cada caminhão possui de despesa administrativa de terminal. Mensal. Só que é mensal por caminhão. Tudo bem? Tudo bem. E agora, esse é um assunto novo, tá? Custo de carga e descarga e custo de transferência. Então, a gente já viu os custos fixos, que ele é mensal. Os custos variáveis, que eles são por quilômetro. A gente viu o DAT. O DAT, ele é mensal, mas ele é calculado por tonelada. E agora a gente vai ver custo de carga e descarga e também custo de transferência. Tá? Alguém sabe me dizer o que seria um custo de carga e descarga? A Tayane tem que ajudar a gente aí nessa, hein? Eu acho justo. É quando a empresa, professor, paga, por exemplo, para retirar o equipamento do chão, colocar sobre o equipamento que vai transportar e no local onde vai descarregar, a mesma coisa. Pelo menos para mim, na onde eu trabalho, é isso. É isso mesmo. É o gasto que a empresa tem de carregar e descarregar o caminhão. Certo? De colocar o produto dentro do caminhão, é um tempo, é um gasto que está tendo. Às vezes é um gasto que, às vezes, se você não prestar atenção, você nem fala que existe esse gasto. Ele é um gasto meio que oculto, mas ocorre. E tem o gasto de descarga, quando você vai tirar a mercadoria dentro do caminhão e colocar no seu cliente. E tem um gasto, um valor para isso. Para a gente calcular esse valor, a gente vai utilizar os dados que a gente já tem. Por exemplo, os custos fixos e os custos variáveis. Como carga e descarga precisa do quê? Do pessoal da fábrica que vai estar colocando o produto lá dentro, é um custo. O caminhão também, o pessoal vai lá e tira, não, isso é salários. Então, ele é levado em consideração que esses gastos eles estão vinculados aos custos fixos. Porque se demora 1 hora para colocar, é 1 hora certa que vai ser aquele valor. 2 horas é uma quantidade de horas certa, é um valor fixo que tem de custo. Lembrando que ele é calculado junto. Por exemplo, eu demoro 1 hora para carregar e 1 hora para descarregar. Então, ao todo, são 2 horas. Então, esse é o cálculo que eu tenho de carga e descarga. Como que eu faço esse cálculo? Professor, mas não tem, mas tem certo lugar que tem uma variável de custo essa carga e descarga, né? Às vezes tem pessoas que cobram mais barato para descarregar, outro cobra mais caro para carregar, dependendo também do tipo de material que vai carregar ou descarregar. Isso. Onde vai carregar, às vezes sai caminhão, vamos supor, daqui para descarregar no Rio de Janeiro, eles pegam aquelas pessoas que ficam na estrada para descarregar caminhão, então tem uma variável aí também, não tem? Tem sim. Às vezes até a própria empresa, por exemplo, a transportadora, às vezes ela nem tem a função de descarregar. Então, por exemplo, você chega na empresa e a própria empresa, ela por através de contrato, de acordo, ela é responsável pela descarga. Aí, no caso, você não vai ter o gasto com a carga. Você já gasto com a carga, um custo seu por carregar o caminhão. Mas na descarga, quem faz a descarga é a responsabilidade do cliente. Então, é os funcionários dos clientes que vão lá e faz a descarga. Certo? Tem essa diferença e essa observação também. Certo? Flávio, O que você falou agora. Pode falar. Entendi. Mob, desmob entra nesse custo ou não? Mobilização, desmobilização. O que seria essa mobilização e desmobilização? Por exemplo,
Você é de Minas Gerais, um exemplo. Só que a empresa que você contratou, ela é do Rio de Janeiro. Essa empresa, ela tem um custo para ela se desmobilizar até você para fazer esse serviço, entendeu? Ah, Geralmente, além desse valor de mobilização, ela cobra o retorno também, que é desmobilização, mais a fração diária para poder fazer o serviço. E aí pode ser mão de obra ou pode ser também diária de equipamentos, por exemplo, locação de guindaste ou de um caminhão Munk, entendeu? sim. Essa transferência que tem, esse gasto imóvel que você comentou, ele vai entrar em custo de transferência, que é o gasto que o caminhão tem até chegar ao local, tanto ida quanto volta. Quanto mais longe é o caminhão, maior vai ser o preço do frete, porque o custo de transferência vai estar interferindo. Aí ele vai Ah, beleza. envolver custos fixos e custos variáveis ao mesmo tempo. Entendi. Beleza. Agora, no caso de cotação de outras máquinas para ajudar a descarregar, aí ele não vai entrar diretamente no custo de transporte, no CTE. Certo? Ele vai ser um gasto paralelo, que a empresa pode dizer, ó, até para a descarga, ela vai cobrar gastos adicionais, mas não vai entrar no conhecimento de transporte. Os seus aí acaba entrando no conhecimento de transporte, esses valores? Não, geralmente eu faço uma nota de serviço, né? Prestação de serviço, Isso, mão de obra. isso. Aí tem que recolher o ISS e tal, de onde foi feita a movimentação. Isso, por Geralmente eu causa. faço o CT para o transporte e a nota de serviço para esse serviço de mob e desmob. Porque aí eu Exatamente. tenho que ver ali do município, né, onde aconteceu. Sim, para ver se vai ter, se lá tem incidência de ISS ou se não tem. A Isso. transferência do veículo para levar a mercadoria, aí ela entra no transporte, ela entra no conhecimento de transporte. Agora, por exemplo, a mercadoria, quem vai estar levando essa mercadoria é uma mercadoria que tem que fazer a montagem do produto lá no local. Aí sim que é separado. Vai um carro da empresa separado para ir lá com o pessoal, para prestar o serviço de montagem, desmontagem, de adequação, de colocar o produto no lugar, vai precisar levar máquinas. Aí tudo isso vai ser de forma separada, vai ser através de uma nota de serviço, que é isso que você falou agora, que vai ter que reconhecer o ISS de acordo com a empresa destina, onde você prestou o serviço. Beleza. Também é custo, só que daí ele vai separar do CTE. São custos separados. Certo? Uhum. Então, custo de carga e descarga é o custo referente ao tempo que o veículo guarda o carregamento e o descarregamento da mercadoria. Durante esse tempo, é a nítida dependendo dos custos fixos. Por quê? Porque é aquela famosa, né? Tempo é dinheiro. Então, quanto mais você fica esperando, mais você vai ter gastos, certo? Para realizar o cálculo desse custo de carga e descarga, o que ele faz? Bom, eu vou pegar meu custo fixo por mês e eu vou dividir pela quantidade de horas que eu trabalho por mês. Para mim achar o meu custo fixo hora. Bom, a empresa sabe que por mês ela gasta R$ 8, ou melhor, o caminhão tem um custo de 8 horas por dia. Certo? Bom, ele ficou lá parado na carga e descarga durante 3 horas. Ou ele demorou para carregar 3 horas e descarregou 3 horas, são 6 horas. Então eu vou pegar 6 horas e vou multiplicar por 8, que é o custo fixo hora que ele tem lá. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Faz. E depois, na hora que você encontra esse valor, você dividir pela capacidade do veículo, quanto o veículo tem capacidade de estar produzindo. Vamos aplicar isso no nosso exercício. Primeiro ele fala aqui, ó, ele passa os valores. Qual é o custo do tempo de espera de carga e descarga dos 3 caminhões? Então ele passa
a hora trabalhada por mês. Quantas horas esse caminhão trabalha por mês? Ele trabalha por média 230 horas. Qual é o tempo de carga e descarga? Bom, ele tem 2 horas de carga e descarga. Qual é a capacidade do veículo? O veículo tem uma capacidade de 8 toneladas. Caminhão 2. Qual é o custo, horas trabalhadas por mês? Tempo de carga e descarga, capacidade. E a mesma coisa caminhão 3. Você pode ver que as horas trabalhadas são diferentes. Por quê? Cada caminhão tem um desempenho diferente do outro. Então, deixei separado por questão de horas trabalhadas. Certo? Então, através desses cálculos aqui, a gente vai fazer a aplicação. Custo de carga e descarga. Qual é o nosso custo fixo? Um custo fixo, caminhão 1. Peguei todos os dados que estavam lá. Qual é o meu custo fixo do caminhão 1? Para isso, a gente vai depender do cálculo do custo fixo mensal que a gente realizou. Primeiro cálculo que a gente realizou custo fixo. Bom, o cálculo do custo fixo está aqui. Caminhão 1, 15.377,36. Vou usar ele, então. Horas trabalhadas por mês. Ele trabalha, por média, 230 horas por mês. Tempo de carga e descarga. Bom, 2 horas é o tempo que ele perde para carregar e descarregar o caminhão. Capacidade do veículo, 8 toneladas. Então, ele quer saber qual é o custo do tempo de espera de carga e descarga. Então, é o que está fazendo o cálculo. Vou achar onde eu coloquei. Caminhão 1. Então, custo fixo, a gente sabe que é 15.377,36. Horas trabalhadas mensal, 230. Tempo de carga e descarga, 2 horas. Capacidade do veículo, 8. Ele fez o cálculo aqui, mas a intenção não é fazer o cálculo. A gente vai aplicar a fórmula agora. Vou pegar essa tabela aqui e vou jogar lá para ficar mais perto para gente visualizar. Certo? Bom, ele pega, o primeiro passo que ele faz, transforma o custo fixo em hora. Ele quer saber qual que é o custo fixo hora. 1 hora de custo fixo. Então, a gente vai pegar a fórmula, vai dividir o custo fixo por hora. Bom, aí, pronto. Se a gente fosse fechar agora, ele ia dar o valor de 66,86, que é o valor da hora do caminhão ficar em espera. Da hora. Só que ele não quer isso. O que ele quer? Ele quer saber em 2 horas, que é o tempo de carga e descarga. E o valor que a gente encontrar, a gente faz a divisão pela capacidade do veículo, que na verdade é 8. Temos aqui um tempo de carga e descarga de 16,71, que é o tempo que ele fica esperando o caminhão para carregar e descarregar. Isso no caminhão 1. Ficou tranquilo para vocês o cálculo? Sim, professor. E não só o cálculo, mas o motivo de fazer isso? Veremos na prática. Olha lá, hein? Então, vamos lá. Caminhão 1, feito. Caminhão 2. Bom, deixa eu pagar aqui, porque está fazendo o exercício já. Custo fixo. Vamos precisar de lá do custo fixo que a gente já tem. Bom, 16, 276 e 86. Por isso que eu falei para vocês que era necessário que vocês tivessem realizado todos os exercícios anteriores para vocês conseguirem fazer o exercício daqui para frente. Porque agora está começando a usar os dados de custo fixo e custo variável que a gente já calculou. Certo? Horas trabalhadas por mês. Bom, horas trabalhadas por mês no caminhão 2 é 210 horas. Tempo de carga e descarga, esse caminhão aqui também é 2 horas. Capacidade também é 8.
Bom, então, aplicar a fórmula agora. Sem olhar lá em cima. Vamos ver se a gente consegue montar a fórmula. Messias, como que é o primeiro passo? Ah, professor. Eu odeio isso. Mas pega e faz. Divide, né, por 210. É O isso? quê? Vídeo o quê, por 10? Esse valor aí do custo fixo. Isso. Se eu fizer isso, o que eu encontro? Vai encontrar o tempo de carga e descarga, né? É isso? O nosso é o custo fixo por hora. Isso, custo fixo por hora. Achou o custo fixo por hora? Agora eu sei que a empresa, o caminhão demora 2 horas para carregar e descarregar. Então, faz o quê? Certo. Aí multiplica por 2. Por 2, que é o meu tempo. Sim, E depois eu faço a divisão pela capacidade do do veículo. veículo. 19,38 é o gasto que ele tem de 2 horas de carga e descarga. Caramba. Certo? Sim. Caminhão 3. Custo fixo. Tem que ir lá e no custo fixo buscar o nosso caminhão 3. Caso você tiver um custo fixo totalmente desregulado, feito errado, ou você estava pagando um valor muito alto de seguro, ou calculando errado depreciação, licenciamento, tudo isso vai afetar no seu custo fixo, que você vai aumentar o valor da sua carga e descarga, vai estar errado esse valor aqui, o seu frete vai estar sendo realizado de valor errado, você pode está cobrando demais de um produto, que não conseguindo tanto cliente, ou você cobrando um valor muito baixo do seu frete e você está tendo prejuízo e nem sabe. Então, caminhão 3, colocamos o custo fixo aqui, vamos fazer o cálculo agora. Aqui, custo fixo, hora, 200 horas, tempo de carga e descarga, 2 horas, e capacidade do veículo, 8. Opa! Carol, você me ajuda? Ajudo. Vamos lá. Como que eu faço para encontrar carga e descarga? O custo fixo Fixo. dividido por 200. Isso que eu encontrei aqui. O custo por hora Isso, custo fixo por hora. E agora? divide por 2. Multiplica por 2. Multiplica por 2, porque eu quero saber o tempo de carga e descarga. A gente sabe que o tempo foi de 2 horas. A gente já descobriu quanto que é o valor da hora. E agora multiplica pela quantidade de horas. Dividido pela capacidade do veículo. R$ 18,41. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma simulação, tá? O tempo de carga e descarga pode ser 5, ó. Se for 5, vai alterar a fórmula. No caso, eu não usei o 5, né? Caso for 5, era para ter usado a fórmula. Aí. Então, ele vai alterar. Ah, mas a capacidade do veículo é 10. Mudou de novo. Ah, não, é 4. Não, ele trabalha 180 horas por mês. Então, conforme o dado que você vai colocar, ele vai estar alterando. Então, você precisa conhecer bem a sua empresa, conhecer bem todos os demonstrativos, pegar as informações reais, não apenas jogar valores. Tá? Aqui é 230, 2 horas, aqui é 8. Certo? Pessoal, alguma dúvida em questão do cálculo da carga e descarga? Praticar um pouquinho, pega tudo. Ótimo. Fora carga e descarga, a gente não vai ver só isso hoje, tá? A gente vai ver também custo de transferência. Certo? Eu já dei falei um pouco o que era. Custo de transferência é o tempo que o veículo está circulando na rodovia.
Como eu disse, tempo é dinheiro. Então, conforme ele vai andando com o caminhão, ele vai tendo gasto com o tempo, certo? É o tempo dele ir e voltar. Então, quanto mais longe, por isso que quanto mais longe, mais gastos tem. Ah, mas Flávio, mas tem gasto fixo, né? Custo variável, né? Que é combustível. Tem também. Ah, mas tem o custo fixo também, que é o salário do motorista que está indo até lá, né? Tem também. Então, o custo de transferência, ele vai mexer com o custo fixo e mexer com o custo variável também. Os dois. Certo? Como se fala custo de transferência, e eu acabei de falar para vocês que quanto mais longe ele anda, mais ele vai ter o custo de transferência, a gente já entende que o custo de transferência ele é por quilômetro. Então, se ele andar pouco, ele vai ter um baixo custo de transferência. Quanto mais longe ele for, maior vai ser o custo de transferência. Faz sentido para vocês? Mas essa questão de transferência, professor, você está falando transferência entre filiais no caso da mesma empresa? Não, É isso? não, a transferência não é a transferência, assim, de bens. É o frete mesmo. Se você tem uma transportadora e um cliente fala para levar mercadoria de tal lugar a tal lugar tem esse custo de transferência, que é o Transferência de local para local, né, professor? isso, de origem e destino. Não entendi, estou falando isso porque lá na minha empresa nós temos essa parte, essa questão de transferência, mas ou seja, no caso, Entendi. aqui na empresa, aqui não fabrica parte de rejuntamento. Então esse item é tudo transferido lá da matriz, de São Roque para cá. Entendeu? Eu Sim. pensei que era isso. Isso. Existe essa transferência que você está falando, que é quando você não tem um bem em uma filial e tem bem sobrando em outra filial. Aí eles fazem a transferência. O que é a transferência? Pega a mercadoria do outro lugar e traz para esse para continuar a produção ou vender esse bem. Isso realmente existe e também tem o nome de transferência. A empresa sua é indústria? Você trabalha? Isso, é uma fábrica de argamassa. É a mesma coisa. Como é fábrica de argamassa e a argamassa faz parte da operação da empresa, essa mercadoria que está indo da filial para outra empresa é um custo de transferência, está transferindo um custo. Por que custo? Porque a mercadoria faz parte da operação da empresa, Sim, certo? O sentido, a palavra, né, o custo de transferência é a mesma coisa da sua empresa. A diferença daqui é que esse custo de transferência ele é do deslocamento de um ponto a outro. A transportadora que faz, não sei se é a transportadora ou a própria empresa que faz o deslocamento do material. transportadora. Transportadora. Então, a transportadora, ela calculou esse custo de transferência, que é o gasto que ela teve, é o custo que ela teve de pegar a mercadoria do estabelecimento da matriz e enviar até a filial, ou de filial para filial. Entendi. Certo? Mas essa transferência que você está falando é transferência de mercadoria. É um custo de Isso, transferência, mas transferência de mercadoria. Ele é um correto. pouco diferente dessa transferência, custo de transferência no caso de deslocamento mesmo. Não é de transferir objetos, mas sim de deslocamento. Entendi. Certo? Então, o custo de transferência é referente ao tempo que o veículo circula nas rodovias. Desde a saída até a entrada da mercadoria. Esse custo, existe um custo que ele é a mistura do custo fixo com os variáveis. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, transformar todo o nosso custo em quilômetro. Mas por que transformar em quilômetro? Porque não é transferência, não é tempo, não é estar aqui para chegar a tal lugar. E não está envolvendo o motorista, não está envolvendo o caminhão, não está envolvendo a depreciação também, só que ele depende de ir e voltar. Então, quer dizer, está unindo custo fixo e custo variável ao mesmo tempo, certo? O custo variável, ele nem vai ser preocupante para nós. Por quê? Porque o custo variável a gente já sabe qual é. A
gente já tem ele, já sabe qual é, ele já está em quilômetro. O que vai dar um pouco mais de trabalho é o custo fixo, porque ele é um cálculo mensal. Ele tem que transformar ele em um custo por quilômetro, custo fixo por quilômetro. Faz sentido, né? Alguém está meio que perdido? Quando o produto está parado, entra onde? Se ele tá. O transporte tá parado, você fala? Isso. Se ele tá parado, ele não vai ter gasto nenhum, só vai ter custo fixo. Não tá tendo transferência, vamos supor. O caminhão tá parado, ele não saiu ainda para fazer esse deslocamento. Então, na verdade, transferência ele não vai ter custo nenhum. Só vai ser correspondente ao que ele da origem e destino, a distância. Não sei se eu consegui entender essa pergunta, essa resposta tá certa. Era isso que você perguntou? Mais ou menos. Tipo assim, que nem o pai do meu colega trabalha na Rumo. Certo. Ele tinha um trem parado de 1 milhão. E acho que é 100 mil por dia. Se o trem parar, acrescenta mais 1 milhão. É porque ele parado, ele ainda tem custo, que é os fixos. O custo variável, ele vai por quilometragem. Está parado, não tem custo variável. Por isso que fala, nossa, esse caminhão parado aqui, ele tem um custo de estar parado de 100 mil reais, por exemplo, no caso do trem. Por que tem esse custo de 100 mil reais? Porque é os custos de seguro, custo... Eu não vou lembrar certo os custos fixos de um trem, tá? Mas o custo dele está parado. Vamos ver o que a gente pode relacionar com o transporte ferroviário. Tem custo de faixa de circulação, tem porto, tem um monte de coisa, né? Isso, seguro, até depreciação também. Aí tem o salário do maquinista, nem sei se hoje em dia ainda tem maquinista, né? Ou se tem. Tem, ainda tem, né? Mas aqui lá no Japão parece que não tem mais não. O trem passa embaixo, ainda nem tem gente pilotando mais. Tem o seguro da carga, tem esses gastos. Custo de remuneração do capital também tem. E são custos que vão ocorrer mesmo que ele parado. Por isso que fala, tem um custo de 100 mil por mês desse caminhão, desse vagão, desse trem que tá parado. Respondi agora? Entendi. Mais ou menos. Não entendi. Não entendeu? Não entendi. Agora entendi. Ele falou, não entendi. Eu falei, nossa, só que não entendeu, mas tudo bem. Se caso não entender, a gente explica de novo. Ver se eu consegui entender sua pergunta também. De transferência, então. A gente tem que pegar o valor do custo fixo e transformar ele em quilômetro. Para isso, eu vou pegar o meu custo fixo por mês, eu vou dividir ele por hora. Depois que eu achei por hora, eu vou dividir ele de novo por quilômetro, pela velocidade do veículo. Também saber qual que é o custo que eu tenho. Quanto mais ele anda, né, mais ele vai gastar. Então, a gente vai ter a velocidade média do veículo, que vai estar ajudando a gente a converter para um custo fixo por quilômetro. Para depois somar o custo variável, que já é um custo fixo por quilômetro. Certo? Vamos na prática, que eu acho que vai fazer mais sentido. Tudo bem? De transferência. Ó, velocidade média do veículo, que é por quilômetro. Velocidade média do caminhão, ele é de 60 km por hora. Horas trabalhadas, também puxei 230. A variável está zerado, a gente tem que buscar a informação.
Capacidade do veículo ainda é 8 toneladas. E o custo de transferência é o que a gente quer encontrar. Vamos preencher primeiro o nosso custo fixo. O custo fixo, eu vou vir aqui. Primeiro caminhão, 15.377,36. Custo variável. Vou ter que ir lá no meu custo variável e pegar o custo no caminhão número 1, que é 2,42. Ele já está por quilômetro. E agora a gente vai achar o nosso custo por transferência. Vamos aqui já é o caminhão 1. Custo fixo 15.000, está preenchido. Custo horas trabalhadas por mês, 230. Velocidade 80, capacidade 8 e custo variável 1,44. Vou fazer a mesma coisa daqui, vou pegar a nossa fórmula e vou trazer para cá para ajudar a gente a realizar ela. Velocidade é 60, viu? Não é 80, não. 80? Vamos alterar então. 60, você falou 80. Ah, desculpa. Pelo jeito não é férias, tá? O negócio. Aí eu coloquei 60 e falei 80, né? Normal, Flávio. Pelo jeito, eu pensei que era férias, era cansaço, mas agora eu tenho total certeza que é normal isso. É que eu já vi o 8 embaixo da capacidade do veículo. Eu já vi o 8 e já fui falar o 60, aí já falou 80, né? Aí você tá lá na frente, 2092 já. Já tô lá resolvendo já o frete é valor tal, viu, pessoal? E nem fiz o cálculo ainda. Vamos lá. O que ele fala primeiro? Tem que transformar. Pode falar. Por que o custo variável tá outro valor aí? O custo variável é 1,44 o caminhão 1. Não é esse o valor? Tá 2,42. 2,42. O caminhão 1 é 2,42, não é? Tá 1,44 lá na tabela. Vamos puxar ele certo, então. Vamos ver o que está acontecendo. 1,44. Opa! 2,42. Isso mesmo. É só para ver se você estava prestando atenção. 2,42. Isso mesmo. Quem que falou? Nayara. Nayara. Marquei aqui, Nayara, um pontinho para você, tá? Eba! Custo fixo. Então, a gente vai primeiro fazer o quê? Sem olhar a fórmula, eu vou tentar resolver com vocês isso daqui. Primeira coisa, eu tenho que transformar o meu custo fixo em quilômetro. Para isso, eu faço o quê? Pego ele que é custo fixo, eu vou dividir ele pelas horas trabalhadas no mês. Vou achar o valor em hora. Achando em hora, porque eu quero os quilômetros por hora, certo? Por isso que eu tenho que dividir por hora. E eu vou dividir depois, novamente, por 60, que é a velocidade média. Certo? Eu vou achar o valor de 1,11. É esse valor? Não. Por quê? Eu só fiz o custo fixo. Eu tenho que pegar desse valor aqui e somar o meu variável, que ele também está no cálculo. Então, o meu variável ele é o valor de 2,42. E todos esses gastos, igual ao padrão, eu vou lá e vou dividir pela capacidade do veículo. Eu tenho 44 centavos. Nossa, só isso? Mas ele é por quilômetro. Certo? Por quilômetro. Esse é o valor que ele vai calcular de transferência ida e volta. Então, para você calcular o custo de transferência, qual é o custo desse caminhão ir e voltar de uma cidade lá do Rio de Janeiro, por exemplo? Aí você vai calcular a distância, ida e volta, achar a quilometragem e multiplicar por 0,44 para você saber qual que é o valor do seu custo de transferência. Tudo bem? Bem, beleza. Agora a Nayara vai me ajudar. Me ajuda, Nayara?
Fazer o caminhão 2? Absoluta. Vamos lá, o custo fixo, onde que eu busco ele? Na tabela de custo fixo. Vamos lá, caminhão 2, custo fixo 16.276,86. Ótimo. Custo variável, a gente também já calculou, né? Temos que ir lá ver na tabela do custo variável. Ele é 2,46. Certo? A gente quer o nosso custo de transferência. Vou fazer o cálculo agora então. 2,46, confirmando agora, ver se não está errado. 8, bateu. Velocidade média, 60. Horas trabalhadas por mês, 210. E o valor do custo fixo, 16. Como que eu faço para achar o custo de transferência? É o custo fixo dividido por horas e dividido pela velocidade média. Aí eu vou encontrar o quê com esse cálculo? O custo por quilômetro? Isso. Custo fixo por quilômetro. Aí eu divido Agora por hora também, porque eu tenho que saber o meu quilômetro por hora. Por isso que eu divido pelas horas também. Agora você soma pelo custo variável. Variável. Somado. Depois divide pela capacidade do veículo. Opa, faltou a divisão. Divide pela capacidade do veículo, que é 8. 0,47 por quilômetro. Ele é 0,46898. Só que como está duas casas, ele arredondou para 0,47. Caminhão 3. Quem vai me ajudar é o Jajá, que ele tá quietinho aí. Me ajuda, Jajá. Topa? Mais ou menos, eu já tô molhado, mas vamos lá. Ô, cara, se seca aí, depois você volta pra ajudar a gente. Ah, eu tô mal hoje. Mal? Mas vamos lá. Vai lá na tabela, né, do custo fixo. Fixo. Custo variável. Depois a tabela do custo variável. Show. Ô, Jajá, você tem que ver isso aí, hein, rapaz. É nada, a renite tá atacada, tô ruim. Mexendo com pó lá na empresa tá osso. É, faz sentido. Bom, vou ver se puxou os valores corretos. 14. Esse aqui é 200 horas mensal. Velocidade média é 60. Capacidade do veículo 8. E o custo variável é 2,40. Como faz para encontrar o custo de transferência? Pega o custo fixo. Custo fixo. Dividido pelo horas de trabalho. Dividido por velocidade média do veículo. Ó. O que a gente encontrou aqui? O custo por quilômetro. Isso, custo fixo por hora. Desculpa, custo fixo por quilômetro por hora. Isso. Agora mais o custo variável. Mais o custo variável. Dividido pela capacidade do veículo. Isso. 0,45 centavos por quilômetro. Fechou, professor. Pô. Não aparenta ser tão difícil. Dá uma treinadinha. Não. Na verdade, o que dá mais trabalho é buscar os dados. Você correr atrás e saber qual é as horas trabalhadas por mês, o custo fixo, a velocidade média, onde está a velocidade média, qual a capacidade do veículo, custo variável, tudo isso aqui vocês vão depender da contabilidade do pessoal lá, se eles estão calculando, PCP não, mas o pessoal que tá lá na parte de contábil mesmo, para eles passarem as informações para você. Isso vai depender também se a empresa quer que você saiba isso, se ela quer que você calcula isso, mas se você for trabalhar na parte de custo e tiver que fazer os cálculos e eles abrirem as portas para você ver as informações, o mais trabalhoso é conseguir as informações, porque o cálculo é tranquilo.
Você pode ver, é mais, menos, vezes, divisão, mensal, aí você passa por hora, variável é por quilômetro, e aí você faz, tendo esses conceitos pré-definidos, é só saber manejar eles certinho. Nenhum cálculo assim, mais, menos, vezes, divisão, a porcentagem ali talvez. Certo? Alguma dúvida? Ok, professor. Maravilha. Por enquanto, tranquilo. Rodrigo, ok? Kathleen? Tranquilo, Flávio. Mas se tiver dúvida, eu te chamo no zap, professor. É isso aí, pode chamar, que eu vou responder mais rápido agora, tá? É que nessas férias eu recebi algumas mensagens, eu falei assim, nossa, preciso responder tal pessoa. Aí eu vi a resposta e eu não consegui responder. Mas estamos aí, precisando de alguma coisa, vocês mandam um alô para mim também. Alice, ok também? Por enquanto, tudo certo. Ótimo. Vou deixar para chamar você no final, tá? A hora que estiver fechando o preço do frete, fica tranquila, tá? Claro. Pessoal que ainda não realizou, eu vi que o pessoal ainda está fazendo DAT, fazendo custo variável, custo fixo, a maioria já fez. Mas tentem realizar para ficar mais fácil para vocês chegarem ao preço do frete depois, tá? Isso aqui é o cálculo que a gente já tem. Eu vou passar para vocês o DAT que a gente fez hoje e também carga e descarga. Vou montar um exercício para vocês. Só que nesse exercício, eu já vou passar para vocês qual é o valor do custo fixo, qual é o valor do custo variável, tá? E eu pedi para vocês calcularem carga e descarga e custo de transferência para vocês treinarem como faz os cálculos, tá? Mas a gente não vai dar procedimento nesse exercício, naquele exercício que eu vou passar para vocês. É só para vocês realizarem o cálculo para treinar. A gente vai continuar esse exercício aqui. Esses 3 caminhões que a gente começou lá no começo do curso, o caminhão de 320 mil, o caminhão de 280 e o de 300 mil, você vai usar esses caminhões aí para achar o preço do frete. 390, não, professor? Isso, 290, obrigado. Vou usar o preço desses 3 caminhões aí, para a gente achar o preço do frete de cada um. Tudo bem? Ok. Então, por hora, é isso mesmo. Eu só peço para quem não terminou ainda de fazer os anteriores, já ir fazendo, porque agora ele está utilizando essas informações. Tá? Logo a gente vai estar no frete peso, frete valor. Ele está começando a concluir um pouco já o nosso custo de transporte, certo? Se bem que temos ainda aqui, ó, frete valor, gris, frete peso. Aí a gente já encerrou a nossa matéria, a nossa parte de custo de transporte. A hora que a gente terminar, eu vou passar um exercício só para vocês, já com todos os dados, para vocês montarem o preço do frete através dos conhecimentos que vocês já viram. Vai ter que saber o conhecimento de custo fixo, variável, só que vai estar com a fórmula e vai estar com as informações. Tá? Vai ter os dados para vocês lá. O que vai precisar só é que vocês lembrem dos conceitos para poder aplicar. Tudo bem? Essa aí vai ser tipo a nossa avaliação final do custo do transporte. Tranquilo por hoje? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, pessoal, por hoje é isso mesmo, tá? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp ou no grupo, a gente pode discutir no grupo também, mas se chamar no WhatsApp para perguntas mais específicas, bora lá, vamos estudar.